E agora nós vamos ver qual que era a visão de Bach sobre as doenças. Na década de 20, ele desenvolveu 7 nosódios, que eram medicamentos homeopáticos para tratar problemas intestinais, em que o propósito era que o próprio agente patológico, aquilo que estava causando a doença, se transformasse em um medicamento para a cura. Então, nesse processo, ele percebeu que alguns agentes patológicos estavam, de alguma forma, em combinação em ressonância com determinado nosódio. Então, ele começou, a partir daí, a acrescentar no exame dos pacientes dele observações sobre o temperamento da pessoa. Ele percebeu que o temperamento causava certos tipos de doenças. Foi aí que tudo começou. Então, segundo Bach, a doença jamais seria curada com os métodos ortodoxos da alopatia, porque a sua origem seria o resultado entre o conflito da alma, a mente, o espírito, né? Ou seja, o sofrimento causado pelas forças mentais, espirituais, eram ali produzidos no corpo. Então não adiantava buscar a doença no corpo, a raiz da doença, que ela não está no corpo, ela estava em ações que não eram ali do físico, mas do outro plano. E o tratamento convencional era apenas um alívio temporário, a menos que a causa real fosse eliminada. Então, quando a gente vai falar sobre radiestesia, por exemplo, que é um outro curso que a gente tem, nós vamos ver que não apenas o Dr. Bach, mas outros, né, engenheiros e médicos chegaram a uma régua, né, a régua de medição, onde você pode medir bacilos, você pode medir todo tipo de seres e eles têm uma determinada vibração, né, uma medição que aquele. Aí a pessoa ela tem uma emoção que tem aquela mesma vibração, ela está suscetível àquela doença. Então, não apenas Dr. Bach, mas outros físicos ou médicos, outros cientistas descobriram essa ressonância. Tanto é que nós temos a radiestesia radiônica que estudam isso. Segundo Bach, a doença jamais será curada com esses métodos ortodoxos. Então, a doença seria curada quando a gente ouvisse, entendesse o paciente e começasse a trazer a vibração necessária para fazer a correção. Então, enquanto nossas almas e nossas personalidades estiverem em harmonia, tudo será alegria e paz, felicidade e saúde. A doença em si, na visão dele, é benéfica e tem por objetivo trazer de volta a personalidade, a vontade divina da alma. E assim pode ser prevenida se pudermos entender por nós mesmos os erros que estamos cometendo e corrigi-los por métodos espirituais e mentais. Não haverá necessidade severa da lição do sofrimento. Então, quando nós estamos passando pelo sofrimento da doença, é um processo de purificação. E através dela nós teremos o entendimento daquilo que precisamos corrigir. Mas se a gente não tiver consciência disso, não soubermos a emoção que está associada, não soubermos os pensamentos que estão associados, nós vamos continuar procurando a doença e erradicar a doença no órgão afetado e não naquilo que está gerando aquele sintoma no órgão. Quando eu fiz a minha pós em práticas integrativas complementares, a gente já viu que esse treinamento de você ser holístico, de você estar tendo uma visão diferente do paciente, não apenas do sintoma que ele apresenta, mas de tudo, desde o início da recepção desse paciente, a integração dele,
mostrava como isso está sendo feito dentro do sistema único de saúde. Mas não é apenas no SUS que isso é feito. A gente vê um hospital de ponta como o Sírio-Libanês, um dos primeiros a receber práticas integrativas, Reiki, Yoga e outras, né? Então, quando a gente vem falando aqui sobre toda essa visão do ser, a gente acha, não, são terapeutas holísticos que estão falando isso. Não. Hoje existe a chamada medicina integrativa, onde você vai ver médicos defendendo essa visão holística do ser. Então, você vai ter a revista Saúde Quântica, que é uma revista de referência, você vai ver também o próprio Fiocruz falando, né, sobre a questão das terapias integrativas. Você vai ver o próprio Ministério da Saúde apoiando a ONU, OMS. Então, não é coisa de gente holística e mística, tá, gente? É algo que veio, inclusive, por exemplo, esse médico, com todo o entendimento dele da alopatia, ele nos compartilha a questão do sofrimento causando impacto na saúde física. E hoje temos a neurociência. Então, assim, é tudo embasado, não tem nada assim fora ilusões, ou como eles falavam antes, que isso tudo era placebo, né? Então, ainda existe a bancada da medicina que fala, imagina, eles são totalmente materialistas, eles não acreditam em mais nada, então como que eles iam explicar essa interferência da mente no corpo, né? Por isso que existem tantos exames, tantas experiências científicas sendo feitas com as pessoas para trazer essa prova aí para a medicina parar de interferir nesse sentido, né? Mas que essa interferência, ela não é negativa, ao contrário, ela é muito produtiva, porque depois que começou esse debate, né, exceto os que são ofensivos, né? Mas depois que começou esse debate, começou a se produzir muitos materiais interessantes, né? Através desse debate. Isso é muito importante, porque o cientista, ele precisa realmente fazer toda a metodologia de pesquisa para poder trazer e embasar aí a questão da visão sobre a doença e trazer finalmente a cura. Esse é o objetivo, né? Então, a doença age como auxílio da descoberta do tipo de ação contra a lei divina do amor e da unidade. Para vocês poderem ter mais acesso a esse conteúdo, eu peço que vocês possam estar adquirindo os livros recomendados e outros mais. Comecem a pesquisar, que tem excelentes livros de Bach, né, tanto escritos por ele quanto de outras pessoas que fizeram seus livros baseados naquilo que vem de experiência e de pesquisas. Tá? Então, assim, as doenças principais do homem são falhas como o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância e a instabilidade, a ambição. Então, tudo isso vai provocar então doenças. E os florais de Bach hoje, como é que tá a questão? Né? Então, hoje nós temos o tratamento, incluso já um protocolo complementar integrativo, tanto pela OMS, lá no SUS as PICs, né, as práticas integrativas, e ele baseia-se em aspectos emocionais, não apenas nos sintomas físicos. Os usuários relatam casos de cura e resolutividade terapêutica. Tem baixo custo, ausência de efeitos colaterais e contraindicações, não tem nenhuma, tá? Tanto é que criança, animais, plantas podem tomar, e pessoas que tiverem qualquer tipo de doença. E é engraçado que uma vez uma cliente minha, ela falou assim: nossa, eu tô meio ruim do estômago, será que foram os florais que eu tô tomando? Aí eu falei assim: bom, o que diz dos florais?
a composição, que depois vocês vão ver como é inofensiva, é impossível. Ele é considerado totalmente seguro, ele não tem efeitos colaterais. Então, o que, que você fez ontem de diferente? Ela falou, eu fui comer pastel na feira. Eu falei, então provavelmente é o pastel na feira. E você pegou uma intoxicação alimentar. Então a gente tem que entender que jamais, diferente dos óleos essenciais, que os óleos essenciais são concentrados da planta, os florais não têm concentração da planta. Aliás, quanto menos concentração química da planta, mais forte é o remédio homeopático. Né? Então, assim, como os florais são com base na homeopatia, ele é muito diluído. Então, mesmo que a planta fosse tóxica, a concentração dele é tão 0,000 que não teria intoxicação devido a isso. Tá? A teoria está fundamentada no paradigma holístico, numa dimensão em que a mente assume a importância vital. Identifica-se a emoção positiva como essencial para estabelecer a saúde e o estado negativo para estimular a doença. Então, assim, o estado emocional de uma pessoa, o estado de espírito da pessoa, é o que deixa um paciente doente ou um paciente saudável. Ao verificar os sintomas, é necessário solucionar a problemática que não estão arraigadas no corpo biológico, ao contrário, estão no corpo, nos outros corpos sutis. Então, a cura engloba fatores presentes no interior do indivíduo, no interior subconsciente, né? Então, as emoções agem no sistema nervoso central, endócrino e imunológico. As emoções, elas explicadas aí pela neurociência, né? Então, vamos lá. Nós temos as células, né? Que elas se encontram não só apenas no cérebro, mas no intestino, no coração, né? Que são os neurônios. Esses neurônios, eles fazem comunicação elétrica, que é as sinapses neurais. Essa comunicação é um estímulo onde ela vai dar o comando através das glândulas ali, vai secretar hormônios que a gente traz como sentimentos, emoções, e a pessoa vai agir de acordo com esses hormônios, né? Que foram secretados no corpo. Exemplo que a gente já tinha falado, o hormônio do estresse é, né, muito falado hoje, porque quando ele é secretado, a pessoa até eliminar, até regular o hormônio do estresse, vai muito ali, né? Ele, quando ele está presente muito no corpo e por muito tempo, a pessoa ela sofre com toda aquela questão que a gente tinha falado anteriormente, né? Então, por isso que o bem-estar, a saúde estão interligados. E aí ele fala assim, né? O paciente deve confiar no terapeuta e não omitir informações. É importante observar a postura, a linguagem corporal, a conduta, o olhar, a fala, porque tudo é uma linguagem. Tem coisa que a gente verbaliza, tem coisa que a gente não verbaliza. Tanto é que vão ter florais que a gente vai observar se a pessoa tem olheiras ou se ela não tem olheiras. Se ela está curvada ou se ela está em postura ereta. Então, não precisa nem perguntar para o paciente, porque você mesmo já vai poder constatar. E para que o paciente confie em você, você vai fazer rapport com ele, né? Vai fazer ali, vamos dizer a ele que nada do que ele falar na sessão vai sair por aí, porque tem uma ética terapeuta para se cumprir. E a gente vai realizar a entrevista, que é a anamnese. Não vamos observar a doença, mas sim a causa dela. Por isso, nós vamos ouvir a história. O Dr. Bach afirmava que não existe doença, existem doentes. Então, por exemplo, a pessoa pode ter sintomas parecidos, mas com causas diferentes. Né? Então, a gente tem que entender a história da pessoa para realmente saber qual é o floral correto. O Dr. Bach afirmava: não existe doença, existe doentes. Então, por isso que a gente tem que olhar a pessoa. O sistema, o sofrimento não se restringe à dimensão física. As ações de tratamento podem ser para prevenção e controle. Ou seja, eu não vou chegar como o sistema alopático e dizer, olha, aqui está um remédio para aliviar uma dor para você, porque não é isso que vai acontecer. Nós não temos sedativos.
eles serão remédios para alma. Então, vai ser diferente, não vai agir direto no corpo físico, tá? Então, os benefícios acontecem independente da credibilidade. Prova disso é que a gente pode dar para animais e eles se recuperam, para recém-nascidos, para pessoas com problemas mentais e pessoa em coma, tá? Age em harmonia com qualquer tratamento e trabalha segundo os mesmos. Então, não precisa a pessoa ficar com medo de. Ela já toma um medicamento e vai adicionar os florais, se isso vai fazer interferência, porque não vai. Nos vemos na próxima aula.